Boa noite. Continua subindo o número de mortos nos temporais que atingem o Rio Grande do Sul. Mais de 70 pessoas continuam desaparecidas e quem atualiza as informações é a Marília Sena, que fala ao vivo de Brasília. Boa noite, Marília. Oi, Núria. Boa noite para você e para todos que nos acompanham. Pois é, situação muito triste no Rio Grande do Sul e o governo federal se reuniu hoje para tomar mais atitudes para ajudar o estado. A Marília Sena vai trazer também uma entrevista com o secretário executivo do Ministério dos Transportes, Jorge Santoro, que falou sobre a reconstrução do estado. Os gastos lá no Rio Grande do Sul, se nada mais acontecer de fora do que está aparentando, poderemos chegar só no Rio Grande do Sul a R$1 bilhão em gastos para recuperar e desobstruir as vias e reconstruir pontes. O BNews 19 horas mostra também o último dia da temporada de cruzeiros 2023-2024 no Brasil. Terminou nesta sexta-feira a temporada de cruzeiros 2023-2024. O Concais de Santos registrou o maior número de passageiros nos últimos 12 anos, nesta que foi uma temporada de retomada para o país. Mais notícia, a gente começa em 30 segundos. Somos Modal GR. A tecnologia está em constante transformação. Nós também, desde 2015, impulsionamos negócios com tecnologia de resultado. Abraçamos a mudança para maximizar a eficiência e dar agilidade ao seu negócio com soluções personalizadas. Tecnologia é nossa forma de transformar o planeta e fazer com que nossos clientes acompanhem a evolução digital. Modal GR, tecnologia e inovação estão no nosso DNA. A gente começa essa edição direto com a repórter Marília Sena, que traz as últimas informações ao vivo de Brasília sobre a situação do Rio Grande do Sul. Boa noite de novo, Marília. Oi, Núria. Boa noite para você novamente, para todos que nos acompanham. A situação do Rio Grande do Sul tem movimentado bastante Brasília. As autoridades estão se mostrando bastante preocupadas e hoje o ministro da Casa Civil, Rui Costa, se reuniu com outros ministros do governo federal, como o ministro dos Transportes, Renan Filho, o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, o ministro do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes. E após essa reunião de sala de situação lá da situação do Rio Grande do Sul, o ministro da Casa Civil disse que a partir de amanhã, às 14 horas, será instalada uma sala de situação do governo federal lá no Rio Grande do Sul, um QG, né? A gente costuma chamar assim na linguagem popular. Como é que vai funcionar? O ministro Valdez Góes já está indo para o Rio Grande do Sul porque o governo federal pretende se instalar no estado para poder ajudar aí essa população, né, que está em desastre aí de perto. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu essa ordem e o ministro Rui Costa está cumprindo junto aí com outros ministros. Então, a partir de amanhã, os ministros do governo federal já devem se instalar nesse QG lá no Rio Grande do Sul. E aqui em Brasília, a gente conversou com o secretário do Ministério dos Transportes, Jorge Santoro, que trouxe também um panorama de medidas lá no Rio Grande do Sul. A gente preparou um material, vamos assistir. De reparos e reconstruções de rodovias e ferrovias no Rio Grande do Sul devem ultrapassar os custos de R$1 bilhão. Em entrevista hoje à tarde à TV BNews, o secretário executivo do Ministério dos Transportes, Jorge Santoro, disse que as obras já foram iniciadas. Não é meramente uma interrupção de uma pista por deslizamento de um talude, não é isso. Nós estamos vendo rompimentos de pistas, perdas de pontes, são eventos que causam um sinistro, né, na rodovia, que aplica uma despesa muito maior e uma necessidade de você fazer um reparo emergencial, e isso causa, além de um elevado custo, um gasto maior logístico, né? As pessoas vão levar muito mais tempo para ir de um lugar ao outro e em algumas situações não tem alternativa. Em algumas situações a gente tem pouca flexibilidade das malhas rodoviárias e ferroviárias para dar
atendimento à atividade econômica, ao ir e vir das pessoas. O secretário informou que nos últimos anos os gastos públicos para lidar com os impactos das condições climáticas extremas nos modais de transportes vem aumentando. Em 2022, foram 150 milhões de reais. Em 2023, quase 800 milhões. Esse ano já foram utilizados pelo menos 600 milhões. A estimativa era alcançar 1 bilhão até o primeiro semestre. Mas por causa dos temporais no sul do estado, esse valor será muito maior. Santoro explicou que o Ministério vem trabalhando para construir uma agenda de desenvolvimento de infraestrutura mais resiliente, junto às concessionárias que administram as rodovias e ferrovias no país. Vai ser uma portaria até o início do próximo mês, regulando isso. No caso das concessões, a gente está prevendo destinar 1% das receitas das concessões rodoviárias para a transição energética e também para enfrentar essas situações e construir infraestruturas mais resilientes. Santoro detalhou algumas das ações que, em parceria com as concessionárias, vão mitigar os impactos dos fenômenos climáticos extremos. Preparar para um fluxo de chuva muito mais intenso, né? Um regime pluviométrico maior do que o normal, preparar a rodovia em alguns locais que são mais delicados, preparar para ter mais resistência a essa situação. Também organizar também, de alguma maneira, melhoria, né? Que a gente possa contribuir com essa questão climática, ou seja, prever reflorestamento em alguns segmentos de rodovias, de ferrovias, de alguns projetos nossos, para a gente poder contribuir com essa redução desses eventos climáticos para o futuro. Núria, e a questão de emendar o feriado do dia 1º de maio só colou lá no Congresso Nacional, viu? Porque o presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve uma agenda bastante cheia aqui em Brasília. Ele recebeu o primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, no Palácio do Planalto no início da manhã desta sexta-feira. E a pauta principal ali era articular a exportação do Brasil de carne bovina, né? Mas segundo o ministro da Agropecuária, Carlos Fávaro, não avançou muito não. O Japão só quer ter aí esse mercado, ter esse contato com o mercado brasileiro de carne bovina a partir de 2025, que é quando o Brasil, segundo o ministro Carlos Fávaro, se livra da febre aftosa nos bovinos. De acordo ainda com o ministro, o Brasil já deu início a essa medida sanitária, mas ela só ficará pronta em 2025. Mas da mesma forma, o ministro e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva comemoraram ali essa relação, né, essa vinda do primeiro-ministro do Japão. Lula, inclusive, num tom de brincadeira, chamou até o japonês para comer um churrasco, né, para ver se ele desiste de esperar aí quase um ano e abre logo as portas para o Brasil na exportação de carne. E agora, no final da noite, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou no Diário Oficial da União a prorrogação daquela garantia da lei da ordem nos portos e aeroportos do Brasil. Agora ela vai até 4 de junho de 2024, o reforço da segurança nos portos de Itaguaí, no Rio de Janeiro, no Porto de Santos e no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. E a justificativa do governo federal é que algumas medidas ainda não foram necessárias para conter a criminalidade, como estava nos planos do governo federal, e por isso vai precisar estender. Núria. Obrigada, Marília. Boa noite para você. Bom final de semana. Bom, as cenas do Rio Grande do Sul são muito tristes. O porto de Porto Alegre segue fechado, o porto de Rio Grande está aberto. Ontem você viu aqui uma entrevista com o diretor-presidente da Portos RS, a autoridade portuária do estado, e que nos contou aí sobre a situação dos portos. É claro que o porto de Rio Grande segue aberto, mas a gente viu aí nas imagens, na fala da Marília, que tem todo um problema para essa carga chegar e sair tanto do campo quanto dos terminais portuários do Rio Grande do Sul.
E olha, se você quer ajudar a população do Rio Grande do Sul, seja você de qualquer lugar do país, o governo gaúcho reativou o canal de doações para a conta SOS Rio Grande do Sul. Você encontra todas as informações de como doar no site da BNews. O governo federal e o Tribunal de Contas da União estão perto de fechar um acordo inédito em concessão de rodovias. O tratado vai repactuar a concessão da BR-101, que liga a divisa entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo até a Bahia. A estrada é administrada pela Ecovias desde 2013. A seguir, você vai ver que a terceira pista da Rodovia dos Imigrantes em São Paulo pode custar até 7 bilhões de reais. O BNews 19 horas volta daqui a pouquinho. Orgulho que bate no peito, orgulho de ser BTP. 10 anos no Porto de Santos, 10 anos de história por você. Ligando as rotas do mundo, fazendo o nosso país crescer. Levando e trazendo tudo o que é importante pra você. Orgulho que bate no peito, orgulho de ser BTP. 10 anos no Porto de Santos, 10 anos de história por você. Se nas estradas, ferrovias, portos e aeroportos tem notícia, você vê primeiro no BNews. Informação rápida e confiável. Comentários, análises. O que transforma o Brasil e o mundo está no BNews, o mais completo portal de notícias especializado em infraestrutura. Acesse e saiba tudo o que move o mercado. BNews. Com sede em Brasília e sindicatos empresariais nos portos, a FENOP se mantém em permanente atividade em seus comitês técnicos e suas programações anuais. Sua principal missão é representar o setor empresarial portuário como entidade sindical com competência nacional, sempre em busca de melhorias nas operações portuárias e na qualidade da mão de obra envolvida. A FENOP continua a serviço da permanente modernização portuária brasileira. Somos Modal GR. A tecnologia está em constante transformação. Nós também, desde 2015, impulsionamos negócios com tecnologia de resultado. Abraçamos a mudança para maximizar a eficiência e dar agilidade ao seu negócio com soluções personalizadas. Tecnologia é nossa forma de transformar o planeta e fazer com que nossos clientes acompanhem a evolução digital. Modal GR, tecnologia e inovação estão no nosso DNA. Olha, tem notícia boa nessa sexta-feira também, viu? A Vports e o Instituto Baleia Jubarte firmaram um acordo de cooperação técnica para ajudar a proteger as baleias jubarte na região do Porto de Vitória. Além de um manual que vai ser entregue para os navios que chegam ao Porto Capixaba, a Vports vai disponibilizar a tecnologia do seu VTMS, o Sistema de Informação de Gerenciamento e Monitoramento, responsável pelo serviço de tráfego de embarcações, para contribuir no avistamento e monitoramento das baleias. Vamos fazer um giro pelo Brasil? A construção da terceira pista da Rodovia dos Imigrantes deve custar 7 bilhões de reais. O valor foi atualizado pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, durante visita a Santos nesta quinta-feira. A previsão é que esse projeto executivo fique pronto em 26. Então a gente deu ordem de início agora em 24. A gente está falando de 2 anos para realização do projeto executivo, obtenção de licença ambiental, para que a partir daí a gente possa iniciar a obra. E com o projeto a gente vai ter uma noção melhor do valor do investimento. É difícil estimar o investimento neste momento, a gente está falando de alguma coisa em torno de 7 bi de reais. E também, obviamente, do desenvolvimento do cronograma, né? A obra, que vai ser mais uma ligação entre a capital paulista e o Porto de Santos, está em fase de estudos. Hoje, a única opção para os caminhões chegarem ao Cais Santista é a rodovia Anchieta. Os portos sob gestão do governo de Santa Catarina tiveram um lucro de 67,5 milhões de reais em 2023. Os dados foram apresentados na Assembleia do Conselho da SCPar Holding, órgão estadual que administra os complexos. O porto de Imbituba
teve lucro de 37,8 milhões e o de São Francisco do Sul de 29,5 milhões. De acordo com a SCPAR, 2 fatores contribuíram para o lucro: a movimentação recorde de cargas e as melhores práticas de gestão. Segundo a autoridade portuária, obras de infraestrutura nos 2 portos ajudaram na otimização das operações. O futuro Porto Seco de Foz do Iguaçu, no Paraná, deve dobrar a movimentação de cargas de comércio exterior na tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina. A projeção foi feita pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior durante o lançamento do empreendimento, que é da operadora logística Multilog. O projeto é de 500 milhões de reais e vai ocupar uma área de 550 mil metros quadrados. A nova estrutura deve gerar 3 mil empregos. O Aeroporto Internacional Galeão, no Rio de Janeiro, ganhou mais uma rota de cargas. A americana Atlas Air, uma das maiores operadoras de logística com aviões do mundo, transferiu um de seus voos semanais ao país, de Viracopos, em Campinas, para o Galeão. A nova rota Miami-Rio-Santiago-Miami teve o primeiro voo ontem. Com isso, agora são 3 voos de cargas regulares no terminal. O aumento de voos de cargas no Rio acontece por causa do crescimento na demanda por petróleo e gás. A reconstrução da ponte Francis Scott Key, em Baltimore, nos Estados Unidos, deverá demorar pelo menos 4 anos. A informação foi passada pelo governo do estado de Maryland. A ponte foi abaixo depois do choque de um navio cargueiro no mês de março. 6 pessoas morreram. O governo de Maryland informou que as estimativas para reconstruir a ponte ainda são preliminares e que ainda são aguardados os detalhes de engenharia para a obra. E olha, a soja e o milho brasileiro registraram prêmios negativos, segundo um levantamento da empresa Kepler Weber, líder em soluções de logística para granéis na América Latina. O país perdeu mais de 41 bilhões de reais nos últimos 2 anos. O milho teve uma queda acumulada de 21 bilhões e já a soja, as perdas somaram 20,1 bilhões. Você viu aqui no BNews 19 horas da semana passada que Gabriela Costa foi nomeada secretária adjunta executiva do Ministério de Portos e Aeroportos. Ela esteve no Santos Export e eu conversei com ela sobre os investimentos do governo federal nos portos brasileiros. Eu estou aqui com a Gabriela Costa, ela que é secretária executiva adjunta do Ministério de Portos e Aeroportos. Bem-vinda, Gabriela. Muito obrigada. O Ministério tem uma série de ações aqui para o Porto de Santos. A gente tem, acho que a maior obra do PAC. Exato. Qual que é a importância do Porto de Santos para o Brasil? Olha, é até difícil a gente, com o Ministério de Portos e Aeroportos, conseguir estabelecer uma política pública que se encaixe em todos os portos que a gente tem no país, né? Um modelo absolutamente diverso, e aqui a gente tem o maior porto do Hemisfério Sul, então estabelecer política para o Porto de Santos é sempre um desafio. Mas eu acho que a gente tem 2 projetos muito importantes aqui, como você já falou, a maior obra do PAC, que é a ligação seca Santos-Guarujá, que a gente está muito confiante de que agora vai, né? A gente tem uma parceria muito forte, governo federal, governo do estado de São Paulo, autoridade portuária, todo mundo vem envidando muitos esforços para que essa obra finalmente seja concluída e a nossa previsão é leilão em 2025. E aí a gente tem também como uma política pública para o Porto de Santos a relação Porto-Cidade, que eu acho que está muito bem estabelecida aqui na reforma do Parque Valongo, né, num centro histórico da cidade, uma cidade de 478 anos, ou seja, tem muita história e a gente espera que realmente as pessoas se sintam mais integradas do porto para a cidade e da cidade com o porto. Como tem sido essa relação do Ministério com o poder privado? A relação do Ministério com o poder privado ela é extremamente intensa, né? A gente tem
primeiro, na nossa carteira, uma quantidade significativa de empreendimentos privados, então arrendamentos, terminais privados, aeroportos concedidos, e a gente tem também uma grande relação com o Brasil Export, né, que é um grupo que a gente, inclusive, assinou um acordo de cooperação para que a gente possa estabelecer vários eventos e várias parcerias ao longo dos próximos anos. E logo depois do BNews 19 horas, você confere os bastidores do Santos Export em mais um episódio do programa Vitrine com Kentsy Laterza. Hoje tem Vitrine, aqui na TV BNews. Vitrine, para você que gosta de ficar por dentro de todos os grandes eventos do Brasil. Hoje, depois do BNews 19 horas. A seguir você vai ver que a terceira pista da rodovia dos imigrantes em São Paulo pode custar até 7 bilhões de reais. O BNews 19 horas volta já. O que move o seu mundo? O nosso é movido pelo que carregamos. Movimentamos a eficiência e impulsionamos os negócios. Movimentamos o desenvolvimento e fortalecemos a região. Movimentamos as oportunidades e nos conectamos com as pessoas. É assim que a sustentabilidade, o crescimento e o futuro viram presente em cada movimento. Portonave, movimentamos mais do que contêineres. Se nas estradas, ferrovias, portos e aeroportos tem notícia, você vê primeiro no BNews. Informação rápida e confiável. Comentários, análises. O que transforma o Brasil e o mundo está no BNews, o mais completo portal de notícias especializado em infraestrutura. Acesse e saiba tudo o que move o mercado. BNews. Seja bem-vindo à Transbrasa. Construir um legado requer tempo e energia. A Transbrasa chega aos seus 50 anos renovada. Ao longo do trajeto, construímos sólidas relações que transformaram a empresa no que é hoje. Conhecer as necessidades do mercado e acompanhar as inovações fazem parte da nossa história. Construímos relações que ultrapassam as dificuldades, pois gostamos do que fazemos e fazemos bem. Esse é o sucesso da Transbrasa. Hoje é sexta-feira e no final de semana, o portal BNews e o jornal trazem a coluna Estilo B. Nessa edição, a jornalista Ivani Cardoso vai trazer dicas especiais para quem gosta de vinho. Ela entrevista a editora executiva da revista Gama, colunista de vinhos no jornal Folha de São Paulo, Isabelle Moreira Lima. E o jornalista Luiz Guimarães faz uma crônica inspirada na história do cãozinho Joca, que morreu numa viagem de avião. Ele comenta o quanto nos aproximamos dos animais e o quanto nos afastamos da nossa própria espécie. Tem notícia todos os dias no portal bnews.com.br. Vamos para lá? Olha só, o Lago Guaíba se aproxima já dos 5 metros, deixa Porto Alegre debaixo d'água. É claro que durante o final de semana você vai conferir aí todas as atualizações sobre a situação do estado do Rio Grande do Sul. Tem notícia boa também, o Porto de Itaqui, no Maranhão, cresceu em 10% a exportação de cobre por lá. O ministro Silvio Costa Filho visitou o aeroporto de Fortaleza. É claro que tem muito mais notícia, você confere tudo em portalbnews.com.br. E eu te lembro que na segunda e terça-feira tem transmissão pela TV BNews do workshop em comemoração aos 90 anos do Tribunal Marítimo, que
pela primeira vez vai ter sessão de julgamento fora da sede do tribunal. Vai ser em Santos e você, como sempre, vai acompanhar tudo aqui, tanto na segunda quanto na terça-feira, pela TV BNews. Bom, a temporada de cruzeiros 2023-2024 chegou ao fim, com recordes superando todas as expectativas. O repórter Paulo José Ribeiro e o cinegrafista Rodrigo Silva acompanharam o último navio de passageiros a zarpar pelo Porto de Santos, no litoral de São Paulo, fechando aí as escalas dessa temporada. O final da temporada de cruzeiros 2023-2024, nesta sexta-feira, foi motivo de comemoração no Concais, o terminal marítimo de passageiros de Santos. Com uma expectativa inicial de cerca de 917 mil passageiros, foram registradas mais de 1.200.000 pessoas embarcando pela cidade do litoral paulista. O melhor resultado para o maior terminal de cruzeiros do país em 12 anos. No total, foram 16 navios e 153 operações, 7 delas de escalas regulares e 9 navios exclusivamente de trânsito com turistas estrangeiros. Eu moro em Belo Horizonte, sou natural de Itaúna e cheguei aqui em Santos para embarcar. Nós ficamos 8 dias no avião e agora estamos desembarcando para voltar para Belo Horizonte. A gente vai aproveitar e hoje é meu aniversário. Então vamos comemorar a bordo. A temporada gerou um impacto significativo na economia da região da Baixada Santista. Estima-se que cerca de 804 milhões de reais foram movimentados pelos passageiros que embarcaram no Concais de Santos. Números que mostram que os cruzeiros já fazem parte da vida dos brasileiros. Essa temporada também gerou mais de 38 postos de trabalho, de empregos, se contamos os direitos e os indiretos. Essa cifra que você comentou, de 800 milhões, é referente a que os passageiros deixaram aqui na região, que gastaram, mas também tem outras partes de tributos, impostos, combustíveis, gastos de tripulantes que não estão nessa conta, e com certeza que se contamos todo, mais de R$1 bilhão foram injetados na veia da economia da região. Do total de passageiros do Concais durante a temporada, 73.900 foram cruzeiristas em trânsito, pessoas que desembarcam para visitar a cidade em que o navio passa e retornam à embarcação no fim do dia. 81% foram turistas da costa sul-americana do Oceano Atlântico. A maioria deles brasileiros, de cidades como Itajaí, Maceió, Rio de Janeiro e Salvador. Os estrangeiros que cruzaram o oceano em navios exclusivamente de trânsito representaram 19% desse total. A gente está super ansioso para essa viagem, uma viagem que é um encerramento, comemora o encerramento da temporada, que foi um sucesso. Esse é o último navio que está terminando a temporada aqui, que vai fazer a travessia. E aqui você tem reunido os principais parceiros da Companhia Costa Cruzeiros, que venderam e fizeram aí um trabalho muito bacana para que essa temporada acontecesse, para que esses passageiros todos pudessem viajar durante todo esse ano na temporada e também nessa travessia. Somos convidados pela Costa, é uma noite de premiação. Estamos muito ansiosos, honrados, de participarmos dessa noite. É uma expectativa muito grande sempre, é muito bom. Segundo dados da CLIA Global, no ano passado o Brasil registrou 740.500 cruzeiristas, número que representa um aumento de 30% em comparação a 2019. Diante do crescimento da demanda nos terminais marítimos do país, já existem discussões sobre a ampliação do período de atividade dos cruzeiros. Nós sempre torcemos para que esse não seja um trabalho sazonal, de que não falemos mais em temporada, de que seja um trabalho contínuo. A demanda dos cruzeiristas aqui no Brasil é gigante e nós temos sim um mercado que poderia atender às necessidades das armadoras, que são as companhias que trazem os navios, e com certeza que poderíamos ter 1, 2 navios, 3 navios, que seria na baixa temporada. Seria bom começar a falar em temporada alta e baixa temporada. Os portos da Bahia, o porto do Rio de Janeiro, também tiveram aí números recordes de passageiros. O Porto de Paranaguá, inclusive, começou pela primeira vez a receber uma linha de cruzeiros por temporada. Então, bons números aí para os portos brasileiros que recebem navios de cruzeiristas. E é assim, com boas notícias, que o BNews 19 horas encerra a edição de hoje. Segunda-feira tem mais, eu vou estar fora dos estúdios na próxima semana, mas a apresentação vai ficar a cargo da jornalista Vanessa Martins. Você já sabe, tem cobertura de infraestrutura e logística todo dia no portal bnews.com.br.
curta e siga a Rede BNews. Uma boa noite e um ótimo final de semana. BNews 19 horas. Um oferecimento. Brasil Terminal Portuário. FENOP. Modal GR. Porto Nave. Santos Brasil. Transbrasa.